dos Estados Unidos, uma lei americana, que diz que se uma empresa americana cometer atos de corrupção no exterior, ela também pode ser punida. E corrupção não é apenas uma ação em troca de dinheiro. Corrupção, neste caso, inclui práticas ilegais. E qual o problema dessa história? O problema é que, no caso específico do X, os executivos diziam que sabiam que as ordens eram ilegais. E ainda assim cumpriram. Então tinham conhecimento de que estavam cometendo uma ilegalidade e ainda assim cumpriram essa ilegalidade. O X com disputa, mas o Google e a Meta sem disputa alguma. E isso por si seria um caso de corrupção. Para favorecer a quem? Ora, talvez ao próprio Lula. Porque diz o Elon Musk que as eleições do Brasil foram influenciadas pela ação do TSE. Isso é o Elon Musk está dizendo, não é o Paulo Figueiredo. E a pergunta que o Comitê Judiciário está tentando responder é: o que a administração Biden fez para se meter no assunto? Como o Biden ajudou a eleição do Lula? Como o Biden influenciou as redes sociais para cumprirem os interesses e favorecerem o Lula e o TSE? E nós sabemos o tamanho da campanha do Biden para intimidar militares, políticos, funcionários públicos brasileiros a não desafiarem o Alexandre. Nós sabemos que a administração Biden empoderou o Alexandre. Agora nós vamos querer saber. O Bolsonaro não ligava para os Estados Unidos, nunca ligou. Existe uma articulação internacional fascista. A gente vai falar daqui a pouco. Meu filho, não existe articulação internacional nenhuma. Existe uma tentativa louca de tentar explicar para as pessoas o que está acontecendo no Brasil e pedir socorro, que não é intervenção. É só para que se dê notícia ao que está acontecendo. E graças a Deus esse papel vem sendo cumprido. A gente teve a audiência marcada, lembra da audiência de março, no comitê, na Comissão de Direitos Humanos, que a esquerda, graças à articulação do Washington Brasil Office, a agência de lobby da esquerda, paga com dinheiro de financiamento de ONG aqui nos Estados Unidos, graças ao lobby deles, a ação do McGovern, o deputado amigo do Foro de São Paulo, pró-Cuba, pró-FARC, pró-Foro de São Paulo, que conseguiu cancelar nossa audiência. A gente vai, faz coletiva de imprensa, o Chris Smith bate no peito e diz: agora esse é um problema meu, para mim é uma questão de honra. Vai lá, o membro mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos, vai lá e esculhamba o Alexandre de Moraes, diz que o Brasil, a primeira autoridade internacional, dizer que o Brasil vive uma ditadura. Daí eu passo a visitar Washington, às vezes a cada 20 dias. Vou em todos os programas dos Estados Unidos, Tucker Carlson, Steven Crowder, Dinesh D'Souza, Prager University, veio um novo vídeo da PragerU aí. Ontem eu estava no Dave Rubin. Assim, toda semana, dezenas de participações. E ainda vou fazer muito mais. Palestra para congressistas fechada. Palestra para think tanks americanos, Cato Institute, Heritage Foundation. E eu diria que a gente quase inverteu a situação. Em novembro, eu diria que 80%, 90% dos conservadores americanos não tinham ideia do que estava acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente reduziu esse grau de ignorância para menos de 50%. Hoje, quando eu falo da situação do Brasil, as pessoas já falam assim: eu já ouvi falar sobre isso. Antes era: eu não tenho ideia do que está acontecendo. E a audiência que nós vamos fazer, ela está pendente. Eu não vou dizer para vocês que vai acontecer no dia 7 ou 8 ou que não vai, porque efetivamente está pendente, mas eu digo que ela vai acontecer em algum momento. Digo porque o Chris Smith falou: vocês terão a audiência de vocês. A gente vai ver a data, mas a audiência de vocês terão. E botou para acontecer.
Mas não é fácil. A gente briga contra muita coisa. Todo dia é uma porrada de um lado diferente. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores, nem dá para falar também. Eu já digo muita coisa para a esquerda que a gente faz, mas não dá para dizer tudo. E claro, a outra frente que a gente abriu foi essa do Comitê Judiciário. Elon Musk e Comitê Judiciário, que expôs todas as decisões do Alexandre e deixou o Estado Democrático de Direito, leia-se o regime Lula-Xandão, em polvorosa, simplesmente por expor a realidade. E isso está só começando. Eu antecipei para vocês que isso estava só começando no programa de semana passada. E o que disse que aconteceria? O que eu disse que ia acontecer? É claro que eu não digo isso da minha orelha. Eu digo porque eu sei os próximos passos, e quando dá para eu dizer, eu digo. E um delas foi esse. Comitê da... cadê a tela aqui? Vou botar na tela. Isso. Comitê da Câmara dos Estados Unidos intima mais uma plataforma a esclarecer ordens de retirada de conteúdo do STF. O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos emitiu uma intimação para a plataforma Rumble, também dona da plataforma Locals. Opa, lembra dessas conexões feitas lá atrás? Por que foi tão importante para vocês apoiar o Locals? Me apoiar no Locals na época? Como parte das investigações relacionadas à censura imposta aos brasileiros pelo Supremo Tribunal Federal. A própria empresa divulgou essa informação, nessa quarta-feira, dia 24, por meio da sua conta oficial no Twitter X. Os norte-americanos estão solicitando mais detalhes sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a remoção de perfis brasileiros das redes sociais. Leia o comunicado do Rumble. O Rumble recebeu uma intimação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos como parte de uma investigação sobre os esforços para censurar o discurso online, anunciou a plataforma no Twitter X. Cumprirá a intimação que solicita informações sobre as ordens do STF. Em dezembro de 2023, o Rumble decidiu sair do Brasil. O motivo foi uma decisão judicial que ordenou a retirada dos conteúdos da plataforma. O CEO da empresa, o Chris Pavlovski, anunciou à época que os usuários brasileiros não podiam mais acessar o Rumble. Você ainda consegue acessar pelo aplicativo, mas não pelo site. Fica a dica aí para quem quiser. Inclusive, estamos transmitindo neste momento no Rumble. O executivo reforçou o compromisso da plataforma em manter uma internet livre e aberta. Não serei intimidado pelas exigências de governos estrangeiros para censurar os criadores do Rumble, escreveu Chris Pavlovski. E o Danilo Leite está perguntando por que ninguém mais fala do Getter. E normalmente eu não respondo o chat, mas o Getter também recebeu uma série de ordens, mas o Getter quebrou, o Getter faliu. O Getter deixou de existir. É por isso que ninguém mais fala do Getter. Problemas societários. Uma pena, porque era uma ótima rede. Mas o Rumble é uma empresa de $1 bilhão. Então, eu avisei que isso ia acontecer. Agora, o que eu também avisei, e eu vou... tô dando aqui alguns ouros para os bandidos que gostam. Eu vou dizer para vocês que o CEO do Rumble provavelmente vai ser, inclusive, ouvido como testemunha em audiência no Congresso americano sobre a situação do Brasil. Será? Anotem. E talvez seja ouvido em audiência no Brasil sobre a situação do Brasil. Não dá, o Bessias, o Alexandre, o Barroso, vocês não vão conseguir censurar o que está acontecendo mais. A gente está, sim, usando a primeira emenda da Constituição americana para trazer luz aos fatos. E eu sei que vocês habitam as trevas, mas a luz virá aos fatos. E eu antecipo. Mais uma horda de decisões do Alexandre, essas para o Rumble e Locals, vão se tornar públicas. Acabou o segredinho, Alexandre. Acabou.